Olá, prezados alunos. Estamos de volta para a nossa aula 10 e este é o vídeo de número 2. Muito bem. Sobre Jean-Jacques Rousseau e o seu pensamento, Rousseau não viu uma proposta ou ideia que fosse oportuna dentro do aspecto civil, que pudesse confluir para a existência de verdadeiros cidadãos, pois a sua possibilidade, não havia nenhuma possibilidade de uma sensibilidade percebida dentro do aspecto civil, do aspecto social, pois a sensibilidade de Rousseau, a sua percepção, era de um descompromisso com o ser humano. Rousseau via o aspecto civil como corruptor do ser humano, gerando um descompromisso com o próprio ser humano, tornando-o sem dignidade. E era preciso, segundo ele, e a proposta dele, era preciso se retirar do estado social e buscar o verdadeiro desenvolvimento através dos horizontes interiores e na elevação total da alma. O ser humano, segundo ele, é inteiramente voltado para a vida solitária. Vivendo esta vida solitária, portanto, ele ficaria livre, o ser humano ficaria livre de quaisquer corrupções, deteriorações sociais. A razão, a cultura e socialização, para ele, não sustentavam a vida humana. Tudo isso faz que o homem seja ruim, um ser violento e sem escrúpulo. E algo existe no ser humano antes da socialização. É o que pensava Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço. Segundo ele, em algum aspecto pode, e é assim mesmo, mas em algum aspecto pode-se até pensar que Rousseau tinha razão, pois a descaracterização do homem como humano e do mundo, do cosmos como habitat natural de todos tem se desconfigurado. Isso não quer dizer que tenhamos que concordar com Rousseau, mas em grande parte parece que ele tem razão, mas a sua palavra, a sua ideologia se tornou muito radical. E, como já disse, não que haja uma concordância com o seu pensamento, pois este pensamento fragmenta o ser humano e o seu espaço natural. Mas observa-se hoje na história um descaso, um certo descompromisso com o ser humano criado conforme o prisma da Imago Dei, também com o mundo, obra do Criador. Você sabe que a expressão Imago Dei significa a imagem de Deus. Campeiam, por exemplo, as desigualdades sociais e econômicas, isto é perceptível, os interesses políticos egocêntricos e estratégias sob ações maquiavélicas, violência contra mulheres, negros, pobres e deficientes físicos, negligencia em termos de educação, ou melhor dizendo, se negligencia a educação, negligência em termos de educação para as crianças e adolescentes, o maltrato em relação à própria natureza e o desprezo
pelos temas ecológicos. Tudo isso e algo mais fazem que o ser humano e o cosmos se tornem desfigurados. O mundo e o ser humano não podem, sob quaisquer aspectos, ser percebidos de forma fragmentada. E as dificuldades de uma reflexão relacional têm de ser evidenciadas e colocadas em ação, como fazemos nesta matéria, sob o crivo mesmo de uma articulação da teologia de modo integral. O ser humano não deve ser considerado como um estranho precipitado sobre a terra. Ele é terrestre, é criatura de Deus, sujeito não primeiro, mas parceiro do Criador, que o apresentou, que o presenteou com a genuína vocação humana, encarnada na história. O homem foi criado conforme a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. O Criador deu vida ao ser humano. Apresentou o ser humano à existência, à criação. E isso tem que ser considerado em alto grau. Assim, há de se pensar, não conforme a maneira docética, dualista, fragmentária, como já vimos na aula passada, desconsiderando a matéria e priorizando o espírito, nem também as visões científicas cartesianas que fazem renascer o gnosticismo, tornando em pedaços o ensino educacional nas escolas e nas universidades. Um traço maniqueísta não faz a existência um modo feliz de contemplar o mundo com seus elementos estabelecidos, porque se duas forças imperam contrárias, certamente da luta somente sobrará o quê? Os pedaços. E os pedaços corrompidos de uma criação em decadência. Portanto, temos que recusar a maneira docética dualista fragmentária. Temos que recusar qualquer traço de maniqueísmo na nossa pregação, na nossa existência cristã e humana. Se existem, por um ângulo, traços de dualismos, de realidades separadas, por outro, existe também a oposição que tenta superar essa divisão, confundindo o infinito com o finito, o Criador com a criatura, tornando-se uma só realidade. Assim, conflui para uma negação da transcendência de Deus, produzindo-se uma dose forte de ateísmo. O relato bíblico de Gênesis capítulos 1 e 2, os relatos anunciam que Deus põe a criatura humana no centro e vértice de toda a obra criadora. O homem recebeu de Deus o sopro do seu espírito de vida, tornando-se o único ser visível na face da terra a obter esse privilégio que lhe outorga o dom da liberdade, da ciência e da consciência para o discernimento do bem e do mal. Nisto consiste o fundamento primeiro e último da dignidade que Deus confere à criatura feita à sua imagem. E aqui finalizamos o vídeo 2. No próximo vídeo, que é o vídeo 3, o último vídeo, nós daremos continuidade a esta reflexão. Um abraço, até lá.